E saindo eles de Jericó, seguiu-se grande multidão, e eis que 2 cegos, assentados juntos no caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? E disseram-lhe eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Amém? Passagem bem conhecida, né? Glória a Deus. Lembrando a todos os irmãos, todo mundo pode falar, amém? Amém. Eu não vim aqui para fazer um monólogo, nem para fazer uma pregação de palavra. Eu vim aqui para a gente colocar os versículos, trocar uma ideia sobre, para buscar um entendimento que a gente possa aplicar e viver. Conhecimento bíblico não liberta ninguém. Agora, a aplicação da palavra liberta. A aplicação da palavra tem poder. Conhecimento da palavra só te garante que você é um fariseu, né? Nós temos que ser discípulos, entender a palavra para viver ela. Amém? No caso de aplicar a palavra, é viver ela. Viver ela do jeito que a Bíblia manda, não do que a gente considera correto, né? A gente tem os nossos valores, acredita em certas coisas. A gente tem que entender aonde que os meus valores são contra os valores da Bíblia, aonde que o meu achar certo é contra aquilo que a Bíblia acha certo, para que eu aplique o que a Bíblia diz ser certo, porque isso vai me garantir uma vida nova, isso vai me garantir ser como Cristo espera que eu seja. Enfim, esse texto diz assim: o Senhor Jesus, ele andando, e vinha uma grande multidão atrás de Jesus, como quem chega na casa de recuperação, não atrás de Cristo, mas do milagre que ele proporciona. Ele proporciona o milagre de expulsão de demônios e todo o poder maligno que estava sobre nós, que nos levava a ser escravos do diabo para o uso de droga. O poder de Cristo, na hora ele tira. A nossa escolha, se queremos ou não, voltamos ao passado das trevas, voltamos ao uso das drogas, voltamos à bebedice, voltamos ao lixo. A gente tem esse direito. O poder de Cristo é a expulsão imediata dos demônios. O milagre dele não acontece daqui a um tempo. Ele imediatamente expulsa, imediatamente cura. Ele tem todo o poder, amém? Amém. E nós, como essa multidão, chegamos aqui atrás desse milagre. Perceba que onde Cristo ia, a multidão vinha atrás. Só que não era a multidão de discípulos. Nós vamos ver hoje se somos parte da multidão que virá a ser discípulo, ou parte da multidão que só quer um milagre de parar de fumar pedra, cachaça, ser o lixo que foi no passado, né? Espero que venhamos a ser discípulos, é melhor, tenha certeza, é melhor. Mas enfim, Jesus andando, a multidão o seguia, e havia pelo caminho 2 cegos. Um deve ter cutucado o outro. Quem está passando aí? Jesus. E eles ouviram dos outros que o Senhor estava passando. Começaram a clamar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a galera ouvindo isso ficou de cara, falou: cala a boca, rapaz, quem você pensa que é? Nem enxerga, quer gritar aqui na rua, fica bradando no meu ouvido. Eles não deram ouvido a isso e bramaram ainda mais alto, gritaram ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus para, olha. Jesus é um sarro, né, cara? Ele para, olha assim: e aí, o que você quer que eu te faça? Pensa o cego, né? Aquela piadinha do Cláudio Duarte, né? Você pergunta para o cego: o que quer que eu te faça? Você fala assim: eu quero um cão guia. Não, cara? Eu quero uma muleta, cara. Eu quero um negócio para o cego andar na rua. Parece até engraçado, né, cara? Mas Jesus faz a pergunta: o que queres que eu te faça? Um cego perguntando a Cristo: o que queres que eu te faça? Por óbvio, quer enxergar ela, não é? Mas o que é necessário, irmão? É necessário a petição. É necessário expor aquilo que você é fraco. Você já fez isso com Cristo, Vaso? Você já expôs a tua fraqueza para o Senhor, mesmo que os outros ouçam, ao ponto de se entregar a Cristo para que Ele te dê essa cura ou não? Ainda tem a petulância de achar que você está aqui, nem precisava. Tem gente que está aqui e nem precisava. Eita, vai para a rua se sujar de novo, miserável. Não é? Tem gente que acha que está aqui, mas não é. Quem precisa é o vagabundo do lado aí, cara. Eita, negócio, o petulante, o arrogante. Esse é o mais sério. Você precisa se expor a Cristo, Vaso. Você está aqui,
Por conta dos vacilos lá do passado. Não sei se você está ligado nisso. Amém? Amém. Glória a Deus. Está ligado nisso, sim, ó? Tem que ser, enfim. Aleluia. E os cegos falam, quando Jesus para, o que quer que eu te faça? Os cegos na hora falam, Senhor, que venhamos a enxergar. Diz o versículo final que movido de íntima compaixão, ou seja, o Senhor se colocou no lugar deles, sentiu a dor deles, o pesar desses homens, e pum, eu quero, tocou os homens, aconteceu aquilo que só Cristo sabe fazer, um cego começar a enxergar. Amém? Esse texto é da hora, um dos milagres de Cristo, é fantástico, é ou não é? Eu acho da hora. Só por isso já podia acabar a ministração, vamos embora. Entenda que você é esse cego, entenda que você tem que clamar a Jesus, entenda que você tem que se expor, mesmo que a multidão diga, ei, cala a boca, você é chato demais, mesmo que a multidão comece a dizer, ei cara, você está incomodando o culto, você tem que abrir teu coração, você tem que clamar o Cordeiro, porque ele está passando, velho. Chega um momento que ele não passa mais, as portas fecharam, o retorno aconteceu e você ficou sentado, como cegos que não quiseram se levantar para dizer, ei Jesus, me ajuda meu Senhor. Enquanto você não se levantar com essa posição de admissão de que você tem uma fragilidade e precisa que Ele, como Deus, exerça autoridade sobre a tua vida, você vai ser um cego, sentado na calçada, só ouvindo dizer que Jesus Cristo é o Senhor, mas na tua vida nada vai acontecer. É necessário uma postura para que algo aconteça em tua vida. Ouvir falar de Jesus não te faz uma nova criatura. Ouvir falar que Jesus Cristo é o Senhor não te fará ter uma visão espiritual, não te fará ser diferente, só porque ouviu. O inferno está cheio de ouvintes de Cristo, está cheio de pessoas que como multidão seguiam a Jesus, queriam ver seus grandes feitos, mas quantos clamaram a Jesus? Jesus, filho de Davi. Você sabe que o termo dizer filho de Davi é uma admissão para o judeu, dizer tu és Deus. Porque pelas profecias bíblicas, o Messias viria através da linhagem de Davi, tal como veio, amém? E dizê-lo, Senhor, filho de Davi, é dizer, Senhor, tu és Deus, me ajuda. Na admissão na frente da galera, o pau podia torar para o lado desses homens, cego ia levar porrada fácil, ia ele? Ele ia falar assim, apanhei e nem vi. Vamos lá, vamos ler de novo, para tentar entender, de pegar outro ponto. Saindo eles de Jericó, seguia uma grande multidão, e dois cegos, assentados junto do caminho, ouviram que Jesus passava, e clamaram. Haviam duas pessoas em meio a uma multidão, e eles ouviram dizer, Jesus está vindo. Cara, para e pense na história de fato. Esses homens não viram nada de Jesus, são cegos. Somos nós, que ouvimos falar de Jesus, muitas das vezes a gente lá na nossa palhaçada, na nossa cegueira da vida, ouvíamos falar sobre Jesus. Aí apareceram os crentes, muito loucos, parece nóia, né? Muito doido os crentes, e falava, cara, eu passei pelo que você passou. Jesus me libertou e me tirou do lodo que você se encontra. Eu estava como sentado do seu lado. E esses homens ouviram certos milagres, ouviram que leprosos foram curados. Eles só ouviram uma história, eles não viram. Eles não foram como Tomé, eles ouviram uma história. Assim como você, quando lê a Bíblia, falando de Davi, falando de Salomão, falando dos grandes profetas, falando dos patriarcas, falando de qualquer homem que a Bíblia consta, nós só ouvimos, sim ou não? Sim. Somos esses cegos. E esses cegos, cara, quando souberam, está passando aqui o homem, eu não vou perder essa, mano, porque eu nessa minha cegueira, se ele passa aqui para eu chegar na outra cidade, é nunca que eu chego lá, eu não sei o caminho. Hein? Pensa, os outros falam, meu Deus, ele está passando por aqui, eu vou reclamar, cara. Eu ouvi dizer que o leproso foi curado por ele, eu ouvi dizer que gente de mão ressequida voltou a ser colocada no local, eu ouvi dizer que teve morto que levantou, que coisa louca. E pare, eles não duvidam, eles ouviram a história, tão somente isso, e ao ponto de acreditar piamente. E quando ouvem dizer, Jesus está passando na cidade, Jesus está dando um rolezinho, os homens falam,
Ouviu? Jesus está aqui, cara. Nossa, vamos aproveitar? Vamos aproveitar? E eles começam a ouvir passos, creio eu, e começam a ouvir passos. Eles não ouvem Jesus, eles não conhecem a voz do Senhor, mas eles ouvem uma multidão passando e segue, está para cá, está para lá, está para lá. Eles não sabem onde está Jesus no meio dessa galera. Eles começam a gritar: Jesus! Jesus está aqui, por exemplo. Jesus, filho de Davi! E a multidão falou: cara, é chato, mano, ele está para lá, hein? Cala a boca. Oh, Jesus ministrando a palavra e você gritando. E os homens cegos, né, cara? Eu não vou perder a oportunidade, cara. O homem está passando, cara. Quando que eu vou ver ele de novo? Não, né? Quando que eu vou saber que ele está passando perto de mim? E começam a clamar novamente, clamam até o ponto em que Jesus finalmente ouve. Se duvidar, ele ouviu na primeira. Jesus, ele curte que a gente vá com interesse atrás dele. Você perceba que em várias passagens o Senhor deixa acontecer certos eventos para que algo maior aconteça. A mulher do fluxo de sangue, que vem e toca na orla dele em meio à multidão. Creio eu que ele, como Deus, ele sabia que aquela mulher estava ali cheia de fé. Aquela mulher estava ali, olha, explodindo de fé. E no coração dela, ela fala assim: se eu tocar só a orla do manto, se eu tocar só a brechinha do manto dele, eu creio, eu vou ser curado. E ele já sabia. E Jesus tem aquele interesse de falar: chega a mim, vem de mim, vem de mim. Como quando ele diz assim: vem a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, tem que ir a Cristo, tem que clamar a Cristo, tem que chamar a Cristo. Ele é Deus, ele sabe de todas as coisas. Mas se ele, Deus, sabe de todas as coisas, ele também, como Deus, ele quer mostre aos outros que sim, sou Deus. Evidencie com seus lábios, grite aos quatro ventos, indiferente às pessoas que vão dizer. Você tem vergonha de dizer que Jesus é Deus, irmão? Aqui é muito fácil dizer Jesus é Deus. No mundo vai acontecer certas situações e que você vai ter que clamar o sangue do Cordeiro. Eu conheci os crentes que quando a gente falava uma besteira perto deles, eles olhavam para mim e falavam assim: o sangue de Jesus tem poder. Assembleiano tem dessas, né? Quem tem familiar assembleiano está ligado. Você fala uma besteira, o assembleiano ouve, as velhas principalmente, as calejadas, aquele que tem um caroço no joelho de tanto tempo que ora. Você fala uma besteira do lado, quando eu falava, do lado das velhas que vinham falar de Cristo para mim, e dizia as besteiras, elas já diziam assim: o sangue de Jesus tem poder. Já falavam, já verbalizavam, já diziam: não, sai, Jesus é Deus, sai de reto de Satanás. E falavam para mim, cara. Glória a Deus, que os demônios naquela hora perto de mim eram repelidos, que eu ficava com vergonha e calava minha boca perto dessas velhas. Mulherada no fogo, fala. Está falando? Aqui, irmão, está falando que saiu eles de Jericó, era 2, né? Saindo, isso aí é a continuação do texto anterior. Não, sim, não. Vamos lá. A multidão. É. Isso aí é a multidão, mas pode continuar. Sim, mas esses não são mesmo o cego de lá em Lucas, né? Lucas 18:35, a cura do cego de Jericó, né? É o mesmo texto com 2 pontos de vista, 2 perspectivas da mesma história, né? Sim, são 2 cegos saindo, a história é a mesma, a súplica é a mesma, eles ali pedindo. Sim. Só que aqui em Mateus 20, né? Mateus 20, 29, a cura de 2 cegos de Jericó, né? Sim. O pedido que eles fazem, o clamor é o mesmo, né? Só que em Lucas 18:35, é a cura do cego de Jericó também, só que a súplica dele também é a mesma, né? Eu ouvi falar que Jesus estava passando no caminho. Sim. Só que em Mateus fala que era 2 cegos e em Lucas fala 1 cego, né? A súplica: filho de Davi, tem misericórdia de mim, e filho de Davi, tem misericórdia de nós. Sim. Né? E lá em Marcos fala que é a cura do cego de Betsaida, que é diferente, que ele foi levado, né? No 8, Marcos 8:22, a cura do cego de Betsaida. Ele chegou a Betsaida, trouxeram-lhe o cego, né? Já é bem diferente, né? Porque agora eu quero saber por que em Mateus e Lucas está 2 cegos e lá 1 cego. É perspectiva de quem conta a história.
Da mesma forma, quando a gente conta uma história do nosso passado junto com alguém, você vai contar a história na tua perspectiva. Ó, estava eu, o Rinho, o Zezinho e o Luizinho. A outra pessoa conta, coloca até o tio Patinha junto. Ela evidencia outros detalhes. Ela não altera a história em si. O detalhe da história, ela não altera em nada. Você vê esses caras, pessoas de forenses, sabe, o pessoal que faz análise forense, investigadores forenses, sabe o que é forense? Os caras tipo CSI, tá tipo CSI? Esses caras do CSI, os caras que fazem lá os negócios para ver de onde veio o tiro, de onde veio a bala e tal, e levantam testemunhos e cruzam informações. Vários desses homens já colocaram a Bíblia em xeque, colocando textos como esse que o irmão mencionou, dizendo que existe certa discordância. Discordância há. O que não há é outra história, uma invenção de história. Uma testemunha do evento, ele testifica que havia um cego. Uma outra testemunha diz assim, haviam dois. Na perspectiva da segunda, ela colocou os dois cegos que estavam presenciando o mesmo milagre. Na testemunha da primeira, ela estava dizendo, só que do segundo testemunha, estava falando sobre um único cego que clamou. E ele clama e vale para os dois. Enfim, não há a contradição, ela existe. Agora que existe a riqueza de detalhe para um diferente do outro, com certeza. Só não altera a ordem cronológica da história, correto? Não, a ordem, os eventos, mas altera sim o número de cego, da onde veio, quem levou. São perspectivas contadas. Os evangelhos, Mateus, ele é uma testemunha ocular, ele é uma testemunha presencial. Ele viu, né? Mateus viu. Mateus viu, Marcos ouviu. E Lucas também ouviu. Lucas ouviu falar também, certo? Então digamos que a história mais João. Não que necessariamente, sabe? É um debate assim, interessante, só que eu acho que é maçante. É maçante só, né? Mas é interessante, porque isso na verdade só faz com que as pessoas fiquem dizendo, viu, isso aqui está dizendo que a Bíblia, então isso não é verdadeiro e tal. Para mim isso só enriquece o Evangelho, para mim. Tipo assim, igual aqui, ó, hoje está aqui com nós, aí eu vou pôr lá no testemunho lá, estava aqui o irmão com nós, e ele estava vestido assim, e vamos supor, com o chaveiro aí no bolso. Aí o irmão que está sentado ali atrás, ele viu o irmão, mas não viu o chaveiro no bolso. Sim. Cada um viu de um ponto de vista, né? Sim. Cada um dá a atenção que chama. Do jeito que chama a atenção do dia. A gente mesmo, quantas vezes a gente não contou a história, passou com o teu irmão, você e teu irmão fez alguma coisa, a mãe chega e pergunta, o irmão conta de uma forma, o outro, nenhum dos dois mentiu. Um filho conta de uma forma, outro filho conta de outra, cada um com o seu ponto, né? Cada um para aquilo que lhe chamou mais a atenção. Mas não deixa de ser interessantíssimo o fato de que, era dois cegos, em um texto e em outro texto só tem um. É interessante? Para mim não altera o produto final da história, né? Entendeu? Não altera em si a história. Enfim. A história em si E João também vai falar do cego de nascença. É uma outra história. É uma outra história. Né? Outra história. Outra história. Sim, Jesus cura diversos cegos. Passando, ele que viu, Jesus viu. Né? Mas no interior de João, Marcos, Lucas vai falar que eles ouviram falar que Jesus estava passando. Mas lá em João, João 9, vai falar que Jesus viu o cego. É outra história, não é mesmo? É outra história, mas é outra história. Já não bate junto. Mas né? então lá em Marcos, Lucas, Fora que, se você pega assim esses textos, eles são fragmentos, né? Eles não foram uma carta como os livros de Paulo. Eles são fragmentos de histórias. E quando os evangelistas foram pegar as histórias, Jesus curou quantos cegos? Multidão de cegos. Quantos leprosos? Multidão de leprosos. Ele curou quantos noia? Multidão de noia. Vamos contar a nossa história? Se a gente começasse a levantar a mão, quem aqui já roubou? Né? Quem aqui já fez isso aqui? A gente começa a contar nossas histórias, certo? É o mesmo personagem? Não é, mas parece a mesma história. Pode vir a ser
histórias completamente distintas, só que o enredo da história é a mesma, porque é a mesma coisa para nós. Quantas palhaçadas eu fiz por conta da pedra, é idêntico ao que você fez, é ou não é? Todos foram vítimas do milagre. Sim, mas eu digo assim, ó, se fôssemos pegar a nossa adicção, o nosso uso de drogas, a bebedice nossa, as nossas histórias são muito similares. Quando você clamou a Jesus para Ele te libertar, qual foi o passo? É muito parecido, nós todos fomos de casa de recuperação, né? Então, se eu fosse contar hoje para Mateus a história da minha conversão, ele ia falar: o Noia Rafael fez isso, beleza. Ele não ia falar Rafael, ele ia falar o Noia, o cego, amém? O leproso, o Noia, no meu caso o Noia. O Noia fez isso, beleza. Estava contando a minha história, agora ele vai contar a tua história, não vou falar quem, mas a sua. Ele fala o Noia, tal. Ele não falou, estamos falando do Rafael de novo? Não, é só outro Noia. Está entendendo? Desculpa a palavra, eu sei que isso perde o teu coração, mas é o que fomos, é ou não é? Não é o jeito que o mundo me chamou? Enfim, e nós, como leprosos, éramos excluídos da sociedade, e são milagres dispares, são diferentes. Eu ganhei o meu milagre naquele momento, você está ganhando o mesmo milagre, parece ser o mesmo dia, mas é um outro momento. Aí, pastor, então é por isso que quando ele fala que o cego de Jericó, o cego de nascença, o cego é pelo simples fato de estar contando a história dos cegos. Do cego, a gente não sabe exatamente cravar qual ser humano foi, porque não diz nomes, diz o problema. No nosso caso, chamaria de adicção de crack, cocaína, seja lá qual for o uso que você fazia, né? No nosso caso. No caso deles, o problema deles era o problema físico, era a visão, né? Ele coloca o problema físico deles, não fala o nome deles. Pode estar contando exatamente a mesma história? Eu acredito que está contando a mesma história, mas pode ser a história diferente? Pode ser história diferente. É muito similar, é o mesmo milagre, é o mesmo contexto, é o mesmo povo, é a mesma região, é o mesmo Deus. Então o bagulho foi na mesma época, tudo. Então pode ser milagre diferente. As cartas não cravam isso, elas não dão data, elas não dão nomes, elas dão uma história. E nós que juntamos isso e criamos a Bíblia como conhecemos, nós viemos em concílios e falamos: essa história é a mesma que essa. Será que estamos certos? Será que estamos certos? Eu não sei, né? Por isso que para mim acaba não fazendo tanta diferença isso, mas não deixa de ser interessantíssimo. Eu acho da hora pegar as chamadas contradições bíblicas e colocar em pauta. Eu só acho que para nós ainda é muito recente isso, é um alimento meio denso demais para a gente parar em cima disso. Primeiro a gente tem que pegar um alimento mais líquido para a gente ficar mais forte, mas é interessantíssimo, eu acho da hora. Vamos lá, e a multidão repreendia os cegos para que se calassem. Estou lá no versículo 31. Eles, porém, cada vez clamavam mais alto, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão repreendia esses cegos. As pessoas que seguiam a Cristo não obedeciam, mas seguiam os sinais. Estavam também atrás de milagre, atrás de visões, atrás de ministração de palavra. Pessoas como nós, sentadas aí, ouvindo mensagem do Senhor, querendo ouvir de Deus. Quando outro vinha e chamava a atenção do Senhor, repreendiam: cala a boca. E Jesus, ele não repreende em momento algum os homens que necessitam de um milagre. Você precisa de um milagre, vaso? Continua clamando. Continua clamando. Jesus não vai te repreender por você mostrar a todos que você quer o milagre de Jesus, amém? Glória a Deus. Nunca repreenda aquilo que você necessita de Deus. Você precisa, se exponha. A multidão não vai gostar. Teu interesse é que Jesus goste do teu clamor a Ele, ou que a multidão aprove o momento em que você vai clamar a Ele. E pouco importa a multidão, pouco importa as pessoas, pouco importa o que dirão. O que importa é você e teu Deus, é ou não é? Os cegos entendiam muito bem isso, e não enxergavam, mano, e não viam um palmo à frente, e mesmo assim clamavam. E a multidão, cara, naquela época o bagulho era doido. O cego, para todos, era visto como cego porque é um pecador, é leproso porque é pecador. A mulher do fluxo de sangue era uma pecadora.
todos que tinham anomalias no corpo eram pecadores. Hoje em dia a gente chama de deficiente visual. Antigamente chamava de pecador miserável. Enfim, pense nesses homens, no contexto que eles estavam. E apesar disso, clamavam: pouco importa o que você acha, eu preciso do meu Deus. Não me interessa se você acha que eu sou chato. Eu vim aqui para adorar Jesus em busca do meu milagre. Eu preciso dizer para ele: Senhor, eu creio que tu és Deus. Eu preciso do teu milagre para a minha vida, Senhor. Evidenciar aos outros. Se as pessoas vão gostar, não me interessa. Tem muita gente que acha chato os irmãos que começam em louvor, né? A entrar na pira, sai dando uns pulos e fala em língua, rodopia, grita, clama, chora. Tá certo esse irmão, cara. Tá certo. Se você o faz para Deus, para o teu Senhor, para o teu Criador, continue fazendo. Pouco importa se a multidão vai falar: irmão, cala a boca, fica atrapalhando o culto aí. Cara, quero ouvir a palavra, quero ouvir um momento de adoração. Se aqui está o cego que se identifica como tal, que clame, reconhecer uma fraqueza, só que você tem que expor essa fraqueza. Não é só ficar assim: Jesus, aleluia, Jesus. O momento ele te olha e fala: o que você quer que eu te faça? Esse é o momento de verbalizar para que todo mundo ouça: Senhor, eu sou um frouxo, eu não sei ficar sem fumar pedra. Senhor, eu sou muito sem vergonha, eu não tenho coragem de cuidar da minha família. Eu preferi abandonar todo mundo e ir para as biqueiras e para os puteiros da vida. Abrir a boca para que eu, que sou parte da multidão, ouça a tua dor, a tua fraqueza, a tua debilidade, a tua necessidade. Eu vou fazer algo para você? Óbvio que não. Quem o fará? Teu Deus. E aonde que você mostrou que você confia nele? Ao verbalizar, como cegos, que lá está no Jesus. O senhor sabe, está vendo aqui? Sou cego. Eles falaram. Falaram ou não falaram? E eu creio que a multidão tudo parou, tudo calou a boca na hora. Olha, o mestre olhou para os caras, mano. Os caras estão olhando para o outro lado e o mestre está olhando para eles, entendeu? Pense que louco. E Jesus: aí, o que você quer que eu te faça? Fala para a galera e deixa eles te ouvir. Mostra para eles que você confia que eu posso fazer o que você precisa. Ou você é o machão ainda? Você é o cara, o foda. Você que faz. Top de linha, mandão, machão, conhecedor da palavra. Verbaliza a tua fraqueza, homem. Você é tão macho assim para dizer para Jesus que os outros ouçam a tua dor? Não é para Jesus que você tem que expor a tua dor? Não, Jesus ouve meu pensamento. Mas a Bíblia mostra que Jesus fazia os outros dizer: fala o que você quer que eu te faça. Eu quero que você mostre a tua fraqueza, para que quando você estiver firme, todos que ouviram saibam que você está forte e firme, porque eu fiz. Não foi você que conquistou. Porque ouviram você dizer: eu preciso isso, Jesus. Eu preciso isso, Jesus. E a galera do lado tudo ouvindo a história. Falou que é frouxo, falou que é masturbador, falou que é ladrão, falou que é sem vergonha, espancador, o cheio da razão. Aí a galera começa a falar: caraca, o cara se controla, a mulher anda do lado, as coxudas, nem olha. Ele falou que não conseguia parar de olhar. Aí a evidência de Cristo começa a ser aos olhos dos outros. Porque você disse: os outros não conhecem teu coração. Os outros não ouvem teu pensamento. Mas o Senhor, Ele quer ser glorificado, amém? Amém. O Senhor, Ele quer ser honrado, amém? E é através da tua vida. E como? Você verbaliza tua fraqueza, tua dor, a tua necessidade. Quando se conquista, porque Cristo dá, Ele te ama, Ele é muito louco. Quem olhar e ver a tua conquista vai falar: Deus é muito louco, mano. Como que Ele conquistou isso? Ele tinha dito que era frouxo para esse que não aguentava, que se peidava, se visse, se acontecesse. Não, prefere ficar aí batendo no peito que você consegue? Não, aí estou de boa, cara, último tratamento. Glória a Deus. Nunca mais agora, aleluia. Não, agora estou bem, estou de boa. Você é um frouxo, você tem que admitir a fragilidade nossa. Para Cristo, para que meu ouvido ouça. Eu faço parte da multidão. A sua dor, cara, tem que ser exposta no meio da multidão. Cristo mostra isso. Os cegos lá, tua caraca, o cara quer saber, mano, o cara é louco, mano. Por que você não consegue ficar sem fumar pedra? Você já descobriu? Ou você nem sabe por quê? Nem sei.
Acontece algo, ai, que vontade de fumar pedinha. Não é, cara. Aonde está a tua frouxidão? Onde que você se peida? Onde que você espana? Que você não aguenta ser homem? Que você se entrega para a droga? Aonde que você é esse frouxo? Se entrega à devassidão da tua carne? Aonde? Em que momento? Eu fiquei com o cara falou isso para mim. É aí, seu frouxo. Não aguenta ouvir palavras? Magoadinho, cocôzinho? Verbaliza para teu Deus, Ele quer que você o diga. Eu não gosto de ouvir isso, Jesus. Eu sou macho. Eu fico nervosinho. Para que teu Deus te trate nisso. E o dia que vem que nisso você é tratado, glorifique o teu Deus. E não a você. Porque Ele é digno de honra e glória. Porque quem vê o teu milagre, não vai falar, legal você. Vai falar, cara, teu Deus é top, mano. Teu Deus é Senhor. Quem sabe um dia eles estarão no meio da multidão, querendo ser como o cego, esperando o bom Deus passar, para poder clamar também, porque eles viram você dizer algo que teu Deus alcançou para você. No finalzinho, o versículo diz assim, que quando Jesus cura esses cegos, o que eles fizeram? Eles o seguiram. Esses cegos começaram a seguir Jesus. Eu creio, Rafael, que eles começaram a seguir não como parte da multidão, mas eles começaram a seguir como parte dos discípulos. Quem sabe eles não foram um dos 70, que a Bíblia diz que o Senhor enviou 70 para ministrar a palavra, curar, libertar, fazer o que só Ele sabe fazer. Ele enviou 35 duplas. Quem sabe esses dois cegos não falaram, ô glória, é nós, mano, vamos nós dois? Vamos! Eu vou dizer o meu milagre e você fala assim, eu estava lá, eu vi, abre parênteses, eu estava lá, mas eu vi, na hora que abriu meu olho, abriu o dele também. Na hora que eu falei no meio da multidão, sou frouxo, sou fraco, não aguento, me peido, expliquei o porquê, coloquei minha dor, meu pesar, me reconheci como um ser humano que necessita do Criador, me expus, mais do que já era exposto, porque as pessoas falam mais que a boca. Na hora que eu realmente abri e falei a real de mim, quem sou, a galera toda ficou sabendo. Você sabe, na hora que você admite uma fragilidade tua, se o faz para teu Deus, quando o diabo for usar a tua fragilidade contra você, mano, você vai falar, ei cara, você está falando do quê, mano? Fui eu que contei? Você é louco, capiroto? Está falando de algo que eu verbalizei? Eu falei para meu Deus. E quem estava no meio ouviu. Não me dói mais. Quando eu conto as coisas que contei já para os irmãos, não vou falar porque a irmã está aí. Fui muito frouxo. Verbalizei para vocês, não verbalizei certas coisas. Não tenho prazer nenhum em contar meus erros. Nenhum, não tem legal nisso. Só que quando o diabo vem e me acusa de meu passado, olha o que o diabo fala do passado. Mano, fui eu que contei, cara. Fui eu que falei, cara. E aí? É verdade, eu fiz. Não estou achando lá que legal que eu fiz. Olha que ridículo que eu fiz. Olha que moleque que eu fui. Olha que imbecil. Falava que Jesus Cristo era Deus e ia jogar dadinho no banheiro. Eu fiz. Agora, se você vier falar para mim que eu fiz, eu falo, o que você é? Tonto ou demônio? Fui eu que te contei, cara. Você estava no meio da multidão, ouvindo quando eu falava para meu Deus. Vocês estão entendendo? O poder que Cristo coloca nessa, a libertação que Cristo dá nessa hora. Os cegos poderiam andar no meio da galera de boa. Pensa na tua cegueira que você vem passando, Vaso. O que você está perdendo o teu tempo nesse lugar? Por que você continua sendo a mesma porcaria do dia que você chegou aqui? Para quem chegou há um dia, para quem chegou há 30 anos, por que continua o mesmo lixo, o mesmo saco de cocô? Você tem que abrir esse saco e expor outra merda aqui dentro, Jesus. Eu não sei tirar esses cocô daqui, para que todos ouçam, cara, que você dentro, você só tem merda. Aí ele falou, opa, vou colocar uma luva aqui, vamos tirar esse cocô. Que agora você contou. Que agora eu faço, porque ele só faz na verdade, ele não faz na mentira. O homem orgulhoso está lascado, mano. O homem orgulhoso está lascado. Você sabe que o orgulho precede a queda, a Bíblia diz, sim ou não? Conhece essa passagem? O orgulho precede a queda? Cuidado com o teu orgulho, Vaso. Se abra, se exponha. Não estou falando para esse momento agora, você começar a ir me escandalizar. Calma, não seja louco. Mas tem certos momentos
que você ouve Deus passando. Vai ter ocasiões que você vai falar, caraca, olha Deus aqui. Tem certo momento que o Cristo vai descer e pode ter endemoniados até próximo. Só que o Cristo vai estar naquele local. Porque vai ter pelo menos uma ou duas pessoas falando que Jesus Cristo é Senhor de fato e crendo. Os demais são só pessoas que necessitam desse Deus, que precisam ser libertas. E esse é o momento que o Senhor fala, você está me sentindo nesse lugar? Olha o momento que eu estou passando, cego. Se levanta, clama, verbaliza. Amém? Eu espero que vocês entendam isso, cara. Gatilhos de Cristo, para de fato te fazer uma nova criatura. De fato, para de curtir púlpito. Deus quer te fazer uma nova criatura. Então coloca princípios dele ativos. Coisas que ele fez, nós devemos fazer. Se ele tratou assim os seres humanos no passado, ele continua tratando assim, porque ele não muda. Ele conhece o cerne do ser humano, ele sabe a nossa psique, ele manja de nós. Foi ele que meteu o dedo na gente, velho. Foi ele que criou, fazer assim, assim, estragadinho aqui, arrumadinho aqui, bonitinho, feio, pançudo. Foi ele, então ele manja. Enfim, queria compartilhar esse entendimento com os irmãos. Agradeço a oportunidade que me dão aí. Em nome de Jesus, coloque em prática, amém? Amém. Se for de pé, irmãos, em nome de Jesus.